Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de dezembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Entretanto, Zaqueu, prostrando-se diante do Mestre, lhe disse: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei a alguém, restituir-lhe-ei o quádruplo. Sobre o que disse Jesus, hoje entrou nesta casa a salvação, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 8 a 10. Meta do mês: cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Emmanuel na obra Fonte Viva. Meta do dia: ante a melancolia e a tristeza, procure o bom ânimo, confiando em Deus. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo ao bom ânimo. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de Ti, rogando a assistência dos bons espíritos, para que consigamos trabalhar dentro de nós o bom ânimo, a alegria, a paz, a serenidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para essa tarefa, tarefa de amor, tarefa de luz. Então, venha participar conosco. Sempre pedimos aos amigos para chegar um pouquinho mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita é fechado. Aqueles que estão pela plataforma Zoom, nós também recomendamos entrar mais cedo, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Só queremos lembrar aos amigos que as nossas atividades da Casa Espírita durante esse fim de ano vão manter-se normal, na segunda, na terça e na quarta-feira. E também na sexta-feira, que nós temos a reunião pública para a cidade de Nova Monte Verde, no Centro Espírita Allan Kardec, que é online também. As atividades de sábado e de domingo estão suspensas por hora. As de domingo a gente retoma no dia 7 de janeiro. E as atividades de sábado, os estudos com as crianças, com os jovens, com os adultos, a Escola de Estudos Espíritas retornarão em fevereiro. Então já vai se organizando aí, colocando na sua agenda. Você quer conhecer o Espiritismo? Olha, uma oportunidade. Em fevereiro vamos começar a outra turma, tá bom? Então vamos para a comunicação de Emmanuel para o dia de hoje. Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos, cegos. Lucas, capítulo 14, versículo 13. Na hora da assistência. Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou.
Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipe de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaproveitar-lhes o concurso valioso. Nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejos de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 36. Meus amigos, nós deparamos aqui diante de regras importantíssimas que o Emmanuel vem trazer para nós. E às vezes a gente deixa passar batido, né? Quando oferecemos, alguém pede um prato de comida, a gente reclama, xinga, manda trabalhar, fala que a pessoa é uma inútil, xinga, né, a pessoa. A pessoa já está
numa situação difícil. Quando uma pessoa chega na gente e pede um prato de comida, porque ela está realmente com fome. E a gente não sabe quantos dias aquela pessoa não se alimenta. E aqui o Emmanuel nos orienta que nós temos que ser afáveis a esses irmãos. Assim como nós nos comportamos com aqueles que têm nos salões aristocráticos, cumprimentamos, damos abraço, e aquele que está mal cheiroso a gente trata mal. Então, esses são os convidados do Cristo, diz o Emmanuel na obra. Então, se nós temos a possibilidade de dar um prato de comida, comprar uma marmita ali, que estamos próximo de um restaurante, por que não fazer? Se nós temos condição de auxiliar, do que xingar a pessoa. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Distribuir roupas, cestas básicas. Então, isso é muito importante no trabalho de assistência aos irmãos, porque a assistência espírita também consiste na assistência espiritual, na assistência material. Por isso que a nossa casa espírita tem o trabalho de assistência. Nós realizamos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é uma campanha de pedir alimentos, de pedir roupa, calçado, brinquedos, que a pessoa tem para doar, qualquer objeto, e que não serve mais para aquela família, é doada para uma família carente. Então, nós fazemos a distribuição dessas roupas. Nós não vendemos as roupas. Nós não comercializamos. O que de graça recebemos, de graça devemos dar. Cumprimos a tarefa do Cristo citada no Evangelho. Então, nós fazemos em nossa casa a campanha da Fraternidade Alta de Souza, temos a caravana Francisco de Assis, que leva o alimento para a família carente. Até pouco tempo, os mercados nos auxiliavam também, que eles doavam para nós verduras, legumes, e a gente buscava e distribuía, fazia a seleção e distribuía para as famílias. Hoje nós temos em nossa casa espírita cerca de 200 famílias cadastradas de toda a nossa cidade, e quando a gente recebe essas doações dos mercados de alimentos, de verduras, legumes, às vezes até de arroz, feijão ou de outros produtos, nós distribuímos para essas famílias. Então, a casa espírita, ela não vive disso, né, de comercializar isso. Nós não temos essa intenção e não é o que o Cristo pede de nós, né? E temos também a caravana do culto do Evangelho no Lar, que é um outro tipo de assistência, mas que é a assistência espiritual, de levar o Evangelho do Cristo às famílias que desejam que a gente faça uma prece. Mas também nós fazemos essa caravana de rua em rua, de casa em casa, pedindo se a pessoa aceita fazer o culto ali. E a gente faz nesse momento. Então, nós temos diversas tarefas, além das tarefas de assistência da própria casa espírita, que acontece aos sábados. Porém, em janeiro e dezembro agora, nós encerramos no dia 10, então, nesse restante do mês de dezembro e o mês de janeiro, a gente não vai desenvolver essa atividade de sábado. Mas os trabalhadores da casa espírita estão atentos. Caso algum mercado forneça, doa, aí nós temos os caravaneiros que vão buscar esses alimentos e fazer as doações. Então, é muito importante esse trabalho de assistência. Porque, como a gente já disse outras vezes aqui na nossa conversa, muitas pessoas não estão na rua porque querem estar na rua. Por diversas situações, elas foram obrigadas a estar nessa condição.
Até ontem eu recebi uma mensagem de uma moça que mora no interior do estado de São Paulo. Ela era daqui da nossa região, dizendo que tentou suicídio e ela é uma catadora. Então, de vez em quando a gente consegue auxiliá-la. Então, meus amigos, temos muitas pessoas nessas condições. E sempre quando a casa espírita pode auxiliar com cesta básica, com dinheiro, dificilmente a gente consegue fazer, porque a nossa casa espírita não tem sistema de coleta, não tem sistemas de dízimo, essas coisas, né? A contribuição é de cada caravaneiro na pagar a luz, no pagar a conta da energia, pagar a conta da água, ajudar naquela pessoa que vai lá para roçar a grama, na limpeza. Então, assim, cada um doa ali, faz uma espécie de uma vaquinha e a gente auxilia. Na mesma coisa na aquisição de produtos. Nós temos o Clube do Livro Espírita, que a pessoa contribui com R$ 30 todos os meses e recebe um livro. Mas o Clube do Livro ainda não consegue sustentar a casa espírita, né? Então, tivemos já muita adesão antes, mas hoje, devido a crises, muitas pessoas foram pedindo a desistência. Mas é uma tarefa importante, né? O Clube do Livro Espírita. Outro dia a gente fala mais sobre essa tarefa. Nós falamos bastante aqui já, mas a Casa Espírita sempre na nossa, no nossa, nossos vídeos, na descrição dos nossos vídeos, nós sempre colocamos a conta da Casa Espírita, colocamos o Pix da Casa Espírita. Então, se alguém sentir lisonjeado, na necessidade de auxiliar, por exemplo, você pode doar R$ 5, R$ 10. Olha, eu quero doar esse valor, e você pode até, porque hoje tem como escrever lá no papelzinho do Pix, né? Lá no localzinho do Pix, a gente pode falar assim, ó, isso aqui é para comprar cesta básica. Então você escreve ali que aquele dinheiro é para a compra de cesta básica. Casa Espírita vai comprar a cesta básica. Nós não desviamos esse recurso, de jeito nenhum. Quando a gente está fazendo a campanha de fraternidade, a pessoa doa lá R$ 5, R$ 20, aquele dinheiro ele é utilizado para compra de cesta básica, não é para uso na casa espírita. Mas se você fala lá, olha, eu estou doando, doa lá, sem descrição, aí vai ser usado para as necessidades da casa espírita. Mas se você doa lá, ó, eu vou doar um pacote de arroz, por exemplo, R$ 20, R$ 18, um pacote de arroz. Então eu vou doar esse valor para a compra de um pacote de arroz, que vai ser doado para uma família carente. Se você descrever lá na hora que você está fazendo o Pix, né? E aí, nesse instante, a gente olha e está escrito lá para doação de. Aí nós vamos comprar aquele arroz para doar para uma família carente. Nós somos muito responsáveis nesta parte, porque nós estamos trabalhando com as coisas do Cristo, né? Não estamos trabalhando com as coisas nossas, né? Muito bem, meus amigos, vamos encerrar nesse instante, esse momento nosso, e vamos pedir a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos cada um desses irmãos que trabalham conosco, cada um dos que assistem esses nossos vídeos. Colocamos também, Jesus, todos aqueles que foram graciados com o teu evangelho, todos aqueles que receberam as instruções e modificaram-se. E por fim, Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos toda a humanidade terrena, principalmente aqueles dirigentes que lutam pela guerra, pela expoliação dos mais fracos. Que o seu amor envolva todos nós, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.